Trump rejeita a proposta venezuelana para uma transição pacífica do poder no país, mas uma figura importante, conhecida como o Super Bigode, pode ter algum tipo de influência na não invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Será que vai acontecer? Falar um pouquinho também sobre o encontro polêmico entre Zohran Mamdani, atual prefeito de Nova York e prefeito comunista, e Trump na Casa Branca, inclusive definindo alguns rumos do futuro político dos Estados Unidos. Falar também sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, que vai ganhando novos capítulos, com Trump propondo junto aos russos e, segundo a mídia americana, Catar e Turquia, uma proposta pela paz. Uma proposta pela paz com 28 pontos, mas que, sendo sincero na prática, somente atende aos interesses russos, inclusive com proposta de aluguel de terrenos ucranianos. A União Europeia já se manifesta, bem como congressistas americanos, demonstrando uma certa insatisfação, mas a pressão contra Zelensky, envolvido em escândalos de corrupção, está gigantesca. Falar um pouquinho também sobre a Alemanha, que contribui para o Fundo de Florestas no valor de 1 bilhão de euros, aparentemente afastando qualquer tipo de risco diplomático, por conta das declarações acerca da COP30, enquanto o Trump garante também que vai agora focar na questão da resolução da crise humanitária do Sudão. Será que vai dar certo? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Cardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, não sou eu que estou falando, são os mais de 3,5 milhões de usuários, inclusive eu, extremamente satisfeito ali com a Nômade, a conta internacional, é parceiraça aqui do canal e tá oferecendo para você a possibilidade de você comprar os seus dólares com as melhores taxas do mercado. Baixa o aplicativo, galera, é gratuito, tá? Não precisa acreditar em mim. Baixa o aplicativo e veja por você mesmo o tanto de benefício, o tanto de vantagens que você leva com o aplicativo gratuito, e utilizando o meu cupom RICARDO15 você tem acesso à sua primeira conversão cambial, 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se o dólar tá 5,33, você paga 5,18, tá 5,10, você paga 4,95 e por aí vai, a partir de cashback na sua conta. A Nômade aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais, muito melhor do que ficar utilizando cartão de crédito, pagando tarifa e por aí vai. E dentre outros benefícios, no aplicativo você pode ter acesso, por exemplo, ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, que dentre outros benefícios, pontos que não expiram, cashback em dólar para você pagar suas contas aqui no Brasil, acesso ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade, dentre vários outros pontos importantes. Então o link na descrição ou QR Code na tela para vocês, cupom RICARDO15 e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a mídia americana, o New York Times, garantiu que o Nicolás Maduro fez mais uma proposta para o governo Trump. A gente sabe, galera, que o Maduro tá meio que desesperado, até cantando Imagine, treinando a milícia bolivariana, até coloquei para vocês, com flechas contaminadas, com venenos e tal, tá se preparando para uma possível incursão. O Trump, ele colocou os Estados Unidos, o cartel Los Soles, como um grupo terrorista, e isso coloca, por exemplo, o Nicolás Maduro, que segundo os Estados Unidos é o líder desse grupo, na mesma condição que o Bin Laden tinha, por exemplo, à época, do atentado ali na Al-Qaeda. Ou seja, uma invasão pode acontecer, existe hoje uma motivação jurídica segundo o Poder Executivo dos Estados Unidos. Dentro dessa premissa, o Nicolás Maduro está tentando negociar junto aos representantes americanos algum tipo de transição pacífica, porque ele sabe que muito possivelmente ele não vai se manter no poder durante muito tempo, pelo menos isso é o que demanda as suas atitudes. Então ele estava negociando para ter um modelo de transição política um pouco mais pacífica, em que ele ficaria durante mais 1 ou 2 anos, anteciparia as próximas eleições, que aí sim contariam com vistorias internacionais, uma democracia onde os líderes da oposição poderiam participar do processo eleitoral, a contabilização dos votos não ficaria somente no órgão eleitoral venezuelano, mas também com órgãos internacionais e muito possivelmente com a participação de membros da oposição, como a Maria Corina Machado, mas com garantias que o Nicolás Maduro, ou na Venezuela ou fora da Venezuela, teria sua integridade física respeitada. Os americanos
rechaçaram essa proposta. Até porque, como eu falei para vocês, Maria Corina Machado, em entrevista à revista, fez até uma análise ali, né? Na revista The Economist, ela colocou que ela tem a perspectiva que com as suas propostas mais liberais de economia, grandes investidores internacionais podem injetar até 1,7 trilhão de dólares nos próximos anos. A Venezuela tem um recurso natural muito importante, que são os combustíveis fósseis, seja o petróleo, que é a maior reserva do mundo, seja o gás natural. Tem amplas áreas, por exemplo, de solo fértil para práticas agrícolas, tem reservas de ouro. Então, penso que assim, né, os americanos já sabem que um eventual governo Corina Machado seria muito melhor para os Estados Unidos do que o Nicolás Maduro prometendo abrir capital ou abrir investimento para os Estados Unidos e fazer esse modelo de transição que a gente nem sabe exatamente como vai acontecer. Mas, olha que ponto importante, né? O Nicolás Maduro, ele sabe, acho que isso é muito uma metáfora, é um símbolo, né? Um expoente do que significa, mas isso vale para outras áreas também. O Nicolás Maduro, ele tem hoje um amplo controle de vários setores da sociedade venezuelana, inclusive da mídia. Por exemplo, a gente tem a VTV, que é uma mídia estatal venezuelana, que desde 2021 criou um personagem, o chamado Super Bigode, que é um super-herói, inspirado, claro, em Nicolás Maduro, que defende a Venezuela do imperialismo estrangeiro, principalmente, claro, do imperialismo americano. Em um dos capítulos, por exemplo, das suas histórias, tem uma figura que é igualzinho o Elon Musk, só que de maneira caricata, e aí o Super Bigode SB vai lá, dá um peteleco, e o Elon Musk acaba indo em direção a Marte, né? E ele começou, por exemplo, no Natal de 2022, ele acaba distribuindo bonecos do SB, Super Bigode, para as crianças da Venezuela. Por que eu falo? Óbvio que é muito caricato, né? Parece ter coisa de cena de filme isso. Mas, quando a gente fala desse poder de convencimento, seja nos estatais e tal, cara, uma intervenção estrangeira nunca é muito bem recebida pela população, pelo menos por grandes setores da população, né? O que não quer dizer que a população compactue com o Nicolás Maduro. Mas essa intervenção estrangeira nos Estados Unidos, sendo que hoje o Nicolás Maduro ele controla grande parte dos meios de comunicação, pode pegar mal, até para os anseios americanos dentro da Venezuela. Além do que a Venezuela controla grande parte do exército, milícias estrangeiras, que dão apoio ali, né, ao governo Nicolás Maduro. Vai lembrar que esse Super Bigode, esse SB, você também pode ler como SB de Simão Bolívar, que é uma referência ao movimento bolivariano na Venezuela. E aí, pessoal, será que o Super Bigode vai salvar a Venezuela do imperialismo americano? Além disso, a gente teve também o encontro, que já tinha sido prometido, né, que agora de fato vai acontecer, entre Zohran Mamdani, que foi eleito como prefeito de Nova York, se definindo como um socialista, lembrando que ele é descendente de africanos de Uganda, ele é inclusive islâmico, e Nova York é a cidade mais economicamente relevante dos Estados Unidos. Ou seja, na capital no sentido político-econômico, né? Não capital, porque capital é DC Washington, né? Mas assim, no sentido do centro econômico dos Estados Unidos, a cidade mais importante do país, que se prega como sendo país do liberalismo econômico, liberalismo político, ter um prefeito comunista, claro que isso é sintomático. Além do que, nas eleições que aconteceram recentemente, não foi só em Nova York que os democratas ganharam, mas também ganharam em Nova Jersey, em outras regiões, o que pode demonstrar uma certa insatisfação com o governo Trump, até porque pesquisas revelam que ele está na sua pior popularidade nesse momento do seu segundo mandato. Ele anunciou, apesar de ter feito críticas severas ao Zohran Mamdani durante o processo eleitoral, porque o Zohran Mamdani, ele fala de taxar os super ricos, de congelar preço dos aluguéis, de subsidiar preços de mercados para a população mais pobre, fazer o transporte coletivo ser um transporte público, ou seja, garantido pelo Estado, o ônibus, tudo tal, que são propostas, claro, que não correspondem aos anseios do Trump. Ele tinha prometido que ele ia cortar os recursos, não ia mandar recurso para Nova York, agora, depois que ele foi eleito, ele até mudou um pouco o discurso, né? Colocando que ele vai ajudar um pouquinho o Zohran Mamdani, porque ele torce muito para que Nova York tenha sucesso. Ele alegou que o prefeito comunista, que é o Zohran Mamdani, pediu uma reunião com ele e ela vai acontecer agora no dia 21 de novembro, nessa sexta-feira, na Casa Branca. Cara, questões políticas, né? Pensou que se o Trump perceber que vai ser bom para ele ter um alinhamento com Nova York, para ele conseguir ter um midterm elections ano que vem, que garanta mais cadeiras ao Partido Republicano com apoio a Nova York, que é um centro eleitoral importante, acho que ele vai acabar fazendo isso. Além disso, talvez a notícia mais polêmica esteja envolvida numa surpresa que foi a divulgação. E eu falo surpresa tanto para mim, como para próprios congressistas americanos e a União Europeia que está divulgando isso, que é a proposta de paz do Trump. Aparentemente, segundo as informações
preliminares da mídia americana, e era a agência Axios, depois foi o New York Times, o Washington Post, toda a mídia americana está repercutindo isso. O Trump, ele fez junto aos russos uma proposta de paz com 28 pontos. A gente não sabe exatamente quais são esses 28 pontos, mas o Marco Rubio e o Steve Witkoff participaram dessas negociações. Percebe que a insatisfação em relação aos americanos que apoiam mais a Ucrânia está tão grande que até o Kate Kellogg, general, que geralmente era mais ouvido pelos Zelensky, que tinha uma postura mais pró-Ucrânia, ele anunciou, segundo a Reuters, que ele está se afastando do cargo, alegando primeiro uma carga muito grande de trabalho e alegando que ele não é ouvido nas negociações e que o governo americano está tendo uma postura muito mais pró-Putin do que exatamente ele esperava. Dentre as propostas que foram colocadas, que já foram divulgadas pela mídia americana, está que a Ucrânia vai ter que reduzir pela metade o tamanho das suas forças armadas, vai ter que abrir mão do território de Donbás, tem a proibição de vários tipos de arma, principalmente aquelas armas de longo alcance que poderiam atingir as profundezas do território russo, sejam os Scalp, os Storm Shadow, os Attack-MS, por exemplo, utilizados pelos ucranianos. O Zelensky, por exemplo, teria que renunciar e convocar novas eleições. E lembrando que o Zelensky hoje está pressionado porque existe um escândalo de corrupção estourando na Ucrânia relacionado ao setor de energia. Ele, por enquanto, não está envolvido diretamente, mas ministros e empresários ligados a ele estão envolvidos e já foram, inclusive, renunciaram, né? Ele, no meio do ano, tentou fazer com que as duas entidades responsáveis por investigar escândalos de corrupção ficassem subordinadas ao Ministério Ucraniano, ou seja, ao governo ucraniano. Ele alegou que é porque poderiam ter russos que estariam participando, mas foi muito mal visto pela própria União Europeia, alegando que facilitaria escândalos de corrupção. Ele voltou atrás, e são justamente essas duas entidades que estão investigando os escândalos ucranianos. Também pede, cara, essa proposta, né? Que a Ucrânia não entre para a OTAN, isso uma suspensão por um longo prazo, que a língua russa e a Igreja Ortodoxa da Rússia sejam reconhecidas como oficiais, pelo menos em alguns territórios ucranianos. A gente sabe que a Rússia alega muito que existia uma russofobia na região de Donbás, na região da Crimeia, que eram regiões que tinham bastante falantes de língua russa e bastante descendentes russos, afinal, era uma antiga União Soviética, né? A ideia é que os Estados Unidos vão reconhecer de fato que Donbás e a Crimeia são territórios russos, não mais territórios ucranianos. Tanto a Turquia quanto o Catar participaram das negociações. Não há possibilidade de ter tropas estrangeiras na Ucrânia para fazer essa garantia, essa segurança de paz. E também a linha de frente vai ser congelada em Zaporizhia e Kherson e manter das maneiras atuais. E aí eu pergunto para vocês, com essas propostas, qual a vantagem que a Ucrânia leva no processo de negociação? Qual reivindicação da Ucrânia está sendo colocada para jogo? Nenhuma, né? E aí, de novo, tá? Especulações. O Trump, ele divulgou, né? Aliás, foi praticamente obrigado pelo Congresso americano a divulgar os Epstein Files. A Pam Bondi, procurador-geral dos Estados Unidos, até colocou que vai divulgar dentro de um mês todos os Epstein Files. Lembra que uma das notícias colocava que existiam fotos tiradas pelo Putin e que o Trump supostamente estaria fazendo relações com Bill Clinton. Já trouxe para vocês, galera, que eu não acho que é de maneira literal, né, que isso estava acontecendo. Mas é porque o Epstein, ele colocava que o Trump, ele era muito subordinado aos interesses do Putin. Então, poxa, por que ele é tão subordinado? Será que é porque ele tem uma foto do Trump fazendo, né, enfim, relações com o Bill Clinton? Eu acho que é muito mais esse sentido. O Trump, ele tá colocando uma proposta tão pró-Rússia por quê? Será que essas fotos de fato existem? Tô brincando, cara, mas parece que é verdade, né? Porque assim, claro que a Ucrânia muito possivelmente não vai aceitar. A gente teve ontem, por exemplo, uma reunião entre Recep Erdogan e Zelensky, reunião que rolou na Turquia. Os dois falaram que foram propostas muito boas, uma conversa que avançou bastante, mas as informações são um pouco conflitantes. Porque, segundo a mídia americana, os Estados Unidos já avisaram o Catar e a Turquia dessa proposta e os dois concordaram. Se o Erdogan conversou com o Zelensky ontem e os dois falaram que a reunião foi proveitosa, quer dizer então que o Zelensky ele aprova essas propostas? Foi isso que a Turquia foi falar com o Zelensky? Não sabemos, tá? O fato é que hoje, o Dan Driscoll, por exemplo, que é o secretário do Exército americano, e outras personalidades estão em Kiev justamente para discutir com o Zelensky essa proposta de paz. Mas já existem resistências.
A Kaja Kallas, por exemplo, que é representante das relações exteriores da União Europeia, falou que não apoia nenhum tipo de proposta de paz em que a Ucrânia não faça parte da formulação, nem a União Europeia. São duas entidades que devem fazer parte das negociações de paz. E até congressistas americanos, o Lindsey Graham, por exemplo, colocou que só soube pela mídia dessa proposta e que os Estados Unidos, enquanto governo, não só poder executivo, mas todas as esferas de poder, tem que exigir garantias robustas de segurança à Ucrânia para assinar algum tipo de resolução de acordo de paz. O The Telegraph, ouvindo fontes americanas, até ouviu que está colocada uma proposta de aluguel do terreno ucraniano. Sim, cara. A ideia é que a Rússia ela vai pagar para ter acesso a Donbás. A gente sabe que Donbás é uma região super estratégica, é uma região industrializada, é uma região de solo fértil, é uma região que tem bastante reservas de combustíveis fósseis, principalmente carvão, e tem, claro, um território que pertence à Ucrânia. Então, a Rússia, ela conquistar Donbás é bom do ponto de vista moral, do ponto de vista da guerra, mas também é bom do ponto de vista econômico. Para a Ucrânia não ficar chateada com a situação, a Rússia vai dominar o território, mas vai pagar. Não sabemos como que vai ser. Se vai ser uma mensalidade, um aluguel, se vai ser uma porcentagem do que eles explorarem, mas é a proposta que está sendo colocada para a Ucrânia. Penso eu que vai ser muito difícil a Ucrânia aceitar, e óbvio que o Trump sabe disso, que os representantes também sabem. Na minha concepção, aqui já sai informação, já entra no campo da especulação da análise geopolítica. Eu acho que o Trump está fazendo isso porque ele sabe que a Ucrânia não vai aceitar, mas ele está esticando muita corda para um lado. Porque aí se a Ucrânia, ela vê, nossa, mas os Estados Unidos querem que eu ceda tudo isso, então deixa eu falar, não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, para conseguir chegar no meio termo. Ou seja, você faz uma exigência muito radical para que a Ucrânia chegar no meio termo, e o meio termo seja justamente uma proposta que a Rússia talvez aceite. Se forem colocadas esses pontos pela paz da maneira como a Ucrânia, ou como o Putin, né, e o Trump estão colocando agora, cara, praticamente é uma derrota, né, uma rendição aí dos ucranianos. Não acho que isso vai acontecer, pelo menos nesse momento. Além disso, cara, tivemos também a Alemanha praticamente encerrando, vamos colocar assim, as disputas com o Brasil, depois de toda aquela discussão, porque o Merz, por exemplo, falou, né, que Berlim era muito melhor do que Belém, na verdade falou, nossa, a gente saiu daquele lugar, os jornalistas estavam com saudade, a Alemanha é maravilhosa, depois os representantes falaram que, na verdade, ele não teve tempo de pescar, tudo tal, aí ele falou, não, mas realmente Berlim é maravilhosa, ficou toda essas negociações, e eu falei, né, na minha concepção, não cabe a um chefe de Estado fazer um comentário daquele. Se fosse a mídia, se fossem pessoas, jornalistas, até congressistas, pô, galera, faz parte. Um chefe de Estado, eu acho que não cabe muito. Já que ele já fez, não é assim, nossa, que problemática a declaração. Não deveria ter feito. Fez, pô, beleza. Pedir desculpa, eu acho que pega muito mal pra ele, Friedrich Merz, frente à população alemã. Pô, tá abaixando a cabeça porque o Brasil tá reclamando? Então acho que ele não vai pedir desculpa, até anunciou que não vai mesmo. Mas, na prática, como eu também trouxe, a Alemanha talvez seja um dos países mais mobilizados na questão ambiental. A Alemanha, por exemplo, anunciou que está investindo 1 bilhão de euros no Fundo de Florestas, que é a proposta talvez mais enfática do Brasil para essa COP30. O Fundo de Florestas, a ideia é que o Brasil pretende arrecadar 125 bilhões de euros, ou dólares, vai deixar sob responsabilidade do Banco Mundial. O Banco Mundial vai fazer empréstimos, investimentos, e todos os rendimentos em cima desses 125 bilhões de dólares, para os países tropicais que preservarem suas florestas, vão ter direito a uma pequena porcentagem ali dos rendimentos. É uma proposta para tentar incentivar com que os países da região equatorial, da região tropical, evitem desmatar a sua própria vegetação. Acho interessante. Além disso, galera, tivemos também, ontem, um polêmico jantar, né, entre Elon Musk, Trump, Cristiano Ronaldo, Bin Salman, a gente discutiu com mais profundidade no vídeo de ontem, acordos sensacionais para os Estados Unidos, investimentos na casa de $1 trilhão, a compra de blindados, caças F-35, a Arábia Saudita sendo considerado um parceiro estratégico da OTAN no Oriente Médio, ou seja, um acordo ganha-ganha para os dois lados. Mas o Trump, ele demonstrou algumas preocupações, principalmente com o que vem acontecendo no continente africano, principalmente no Sudão. O Sudão é um país que passa por uma guerra civil, aí já fez uma análise mais profunda, né? Só lembrar bem rapidinho. Até 2019, o Sudão vivia a ditadura de Omar al-Bashir, quando em 2019 teve a queda ali do seu governo, inclusive ele condenado por crimes contra a humanidade. Foi feito, então, de 2019 até 2021, um governo militar e civil
que comandaria um período de transição, uma transição democrática. Em 2021, quando os civis assumiriam o poder e os militares ficariam como uma espécie de vice, os militares consideraram que não havia clima para isso, porque havia insegurança, apoiadores do Omar al-Bashir poderiam voltar a tomar o poder, movimentos jihadistas muito radicais, ou seja, os civis não dão conta, então os militares vão se manter no poder. A gente fala do general al-Burhan se dando um alto golpe para se manter no poder. E ele contou com o apoio de forças paramilitares, como por exemplo a RSF do Hamdan Dagalo. Só que foi prometido alguns benefícios. O Sudão é um país que tem bastante reservas naturais, tem bastante reserva de ouro. Aparentemente a RSF não teve acesso a esses benefícios que foram prometidos pelo general al-Burhan. E aí as tropas oficiais do exército começam a brigar com a RSF pela disputa do poder, em um conflito que já deixa hoje cerca de 12 milhões de deslocados, dezenas de milhares de mortes por fome mesmo, tá? E perseguições étnicas, civis, perseguições até religiosas também, porque há essa questão muito forte na região do Sahel. O Trump fala que está na hora de agir, pediu ajuda da Arábia Saudita, também dos Emirados Árabes Unidos e de outras lideranças do Oriente Médio para conseguir estabelecer uma paz na região. Ele chamou da pior crise humanitária contemporânea e falou que hoje o Sudão é o lugar mais violento do mundo. Eu diria, galera, que eu concordo com o Trump nessa. Agora, como resolver esse processo? E lembrando que tem um país que tem, dois, que tem grande influência na região, que é a China, do ponto de vista econômico, e a Rússia, do ponto de vista militar. Será que os americanos e a galera do Oriente Médio vai conseguir trazer a paz para o Sudão? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.